Fala aí, meus amigos do Só da Santos Debate, grande abraço. Vamos bater um papo aqui, levantar uma polêmica aqui. Polêmica não, né? Ou é polêmica? Eu não sei. Por exemplo, depois dessa 10ª rodada, né, do Campeonato Paulista, você viu o São Paulo em segundo lugar do grupo dele, Palmeiras e Santos brigando pela liderança geral, já classificados, e um Corinthians praticamente fora das quartas de final do Paulistão. Aí eu te faço a pergunta: se o Santos tiver a possibilidade, você prefere Morumbis nas quartas de final ou Vila Belmiro? Já sai respondendo aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, curta este conteúdo para gerar engajamento, que é importante a opinião do torcedor do Santos que chega lá na diretoria. Sempre muito importante o teu comentário. Morumbis, se tiver a oportunidade, ou Vila Belmiro na reta final do Paulistão. O Fábio Carilli, na entrevista pós-jogo, depois da vitória sobre o São Bernardo, ele disse o seguinte: ele ficou maravilhado, né? Eu acho que ele ficou surpreso, cara, com tantos torcedores do Santos. Eu acho que o Carilli não tinha essa dimensão da força que o Santos tem, que a torcida do Santos tem, principalmente jogando na capital, né? Ele pegou o Santos na primeira passagem dele numa fase horrível, horripilante, que deu no que deu, a gente sabe, né? Tinha que esquecer o passado, mas vai ser difícil esquecer o passado até voltar para a Série A. Então o Carilli não tinha essa dimensão. Aí o Santos vai para São Paulo, um time que pela primeira vez vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. A torcida podia estar chateada pra caramba com o time, ter largado e tal, mas não, continua de mãos dadas com o time. Aí você vê um Morumbis com mais de 51 mil pessoas, público recorde do Campeonato Paulista. E olha que o segundo maior público dessa rodada foi o do Corinthians, com um pouco mais de 41 mil pessoas lá na Neoquímica Arena. Mas você vê, pô, isso tudo pegou o Carilli. Com certeza pegou. O Carilli não esperava por isso, né? Quem conhece o Santos, quem sabe da força da torcida, esperava. E o Carilli deu uma entrevista dizendo: olha, a gente tem que deixar para nossa direção, para saber o que eles resolverem, a gente vai acatar, tal. Mas a gente sabe da força que o Santos tem na Vila Belmiro, importante nossa casa, brá, cri, aquelas coisas que o treinador fala porque o elenco, por muitas vezes, prefere jogar na Vila Belmiro. Acabou o jogo, tá mais próximo de casa, flau, né? Mas você tem que pensar em duas condições. Primeiro, você tem que trazer o teu torcedor pro teu lado, tem que jogar no Morumbis, essa é a minha opinião. Tem que jogar no Morumbis ou em São Paulo quando puder. Sempre que puder, tem que jogar lá. Tem que dividir o calendário do Santos entre São Paulo e aqui a Vila Belmiro. Não dá para ficar preso só na Vila Belmiro. O Santos entrou numa condição, né? Você vê o número de sócios subiu pra caramba com a atual gestão. Pode aumentar ainda mais. E aí a gente percebe, com a torcida lá no Morumbis, vai percebendo, caramba, um jogo que o Santos estava classificado, né? Um jogo não tinha tanta variedade para o Santos assim. O Carilli poderia fazer testes, embora esteja lutando pela liderança geral. 51 mil pessoas. Imagina você numas quartas de final, que o Santos avançando para a semi, já está de volta para a Copa do Brasil, que também nos tiraram esse direito nos últimos 3 anos, né? Principalmente no último ano. E aí de repente pode pegar uma final. Eu acho que o Santos tem que começar a pensar do tamanho do Santos. Pô, tem jogos importantes, tudo bem, a semifinal vão ter para mim 3 grandes e o Bragantino, tá? Entre os 4 melhores. É uma opinião. E aí depende, por exemplo, o Santos, se tiver a melhor campanha, vai ter o mando de jogo. Chega no São Paulo e fala: ó, eu vou jogar no Morumbis, vamos rachar a renda. Rachou a renda, já tá muito no lucro, um lucro muito maior do que jogar na Vila Belmiro. A não ser que você coloque o ingresso nas alturas, o preço. O que o torcedor do Santos entende que na Vila Belmiro não vale isso. No Morumbi ele paga 100 e poucos, R$200 se preciso, para ter o conforto da família. Na Vila Belmiro ele entende que não vale tudo isso. Cara, e eu tenho que concordar. Então,
O Carille falou que tá na mão da diretoria. Eu ouvi de bastidores que o presidente Marcelo Teixeira vai tentar, dependendo da formatação das quartas de final do Campeonato Paulista, vai tentar jogar no Morumbis. Vai tentar. São Paulo tem condições de terminar em primeiro do grupo ainda? Tem, e mandar no Morumbis o jogo. Mas aí de repente o presidente vai tentar na federação, manda num dia, né, tipo no sábado, aí o São Paulo joga no domingo, aí de acordo com os direitos da TV, enfim. Mas o Santos não vai desistir do Morumbis, tá? Ou de jogar na capital. Nessas horas a gente sente muita falta do Pacaembu. Pacaembu seria a nossa casa ideal para o início dessa reconstrução do Santos. É a minha opinião, cara. O Santos tem que dividir os jogos dele, principalmente no Campeonato Brasileiro, né? E nessa reta final de Paulista eu gostaria de ver muito o Santos em São Paulo. A torcida não larga a mão do Santos. Tá com o Santos. E olha, vencer o Paulista é algo que o Santos, que eu percebo que é uma realidade para o Santos nessa reconstrução. Percebo isso, vejo isso, acredito nisso, surpreso. Porque não é fácil você sair de um rebaixamento, você remodelar todo um time, uma nova gestão, botar a casa em ordem, mesmo devendo, com salário em dia, às vezes até antecipado, e tá aí disputando a melhor campanha na primeira fase do Paulista, que é o estadual mais difícil do país. Cara, esse Santos merece uma final, merece iniciar a reconstrução com um título, né? E eu acho que isso passa muito por jogar em São Paulo. Minha opinião, a tua, tô lendo aqui embaixo. Um abraço e não esqueça de se inscrever no canal. Valeu!